todos. Paz do Senhor. Hoje um dia muito especial, dia de Santa Ceia, celebração da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 7. Livro do evangelista Levi, capítulo 7. Falei Mateus, estou aqui para Levi, o nome dele é Levi. Por isso vocês vão encontrar quando Jesus encontrou Levi, trabalhando na coletoria, chamou ele para trabalhar de outra forma. Agora você vai deixar de ser coletor de impostos, você vai passar a ser coletores de almas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra, Senhor. Vivemos um tempo de campanha sobre os frutos do Espírito em nossas vidas. E através desta palavra, dá discernimento à Tua igreja, Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer de nós. Que a nossa vida, o nosso dia a dia, seja firmado na Tua presença de uma forma especial. Que sejamos, ó Deus, um instrumento para fazer a Tua vontade em todo o tempo. Que por onde nós passarmos, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que tudo na nossa vida, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Te peço nesta noite e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, o tema da nossa campanha é esse. Buscando os frutos do Espírito no ano da esperança. Eu não li, mas está escrito aqui, Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que nós possamos chamar de alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém? Como nós devemos expressar esses frutos em nossas vidas, né? É necessário que eu e você conquistemos isso. Como nós lemos aqui, que uma árvore que boa, ela não vai produzir frutos maus. Às vezes essa árvore pode até produzir um fruto que, por alguma deficiência ali, ele possa até cair antes do tempo e não ser usado, mas, no geral, seus frutos são bons. Eu creio que aqui só tem pessoas assim, amém? Pessoas que são árvores, mas árvores plantadas pelo Senhor, e que os seus frutos serão prosperidade na vida de vocês. Quero profetizar isso sobre a vida da igreja. Então é muito importante que nós entendamos essa questão. Nós estamos falando sobre os frutos do Espírito na vida das pessoas. O título é Como Desenvolver os Frutos do Espírito. E aí eu queria trazer para os irmãos aqui uma coisinha rápida na introdução. Dizer que escondido em cada semente encontra-se a natureza do fruto que um dia será
ela produzirá. Leva tempo, mas um dia ela irá crescer. Queridos, talvez você hoje esteja vivendo um tempo da sua vida que às vezes nós, a nossa condição humana, achamos que a nossa vida não tem jeito não. Olha, o que eu podia fazer já fiz, daqui para frente não dá mais, não tem mais condições de seguir em frente, tudo que acontecer daqui para frente vai ser, como a gente fala, tudo que vir agora é lucro, que para mim já não dá para mais nada. Nós temos o hábito de pensar assim muitas vezes, por causa da nossa natureza humana. Nós chegamos a um ponto em que nós achamos que dali para frente nós não conseguimos mais nada. Eu conversando com duas pessoas esses dias, quando nós estivemos lá no Portinho semana passada, estava conversando com dois senhores ali, um sobre o outro gêmeo. E aí a gente começou a conversar, e o senhor, que tinha a aparência de ser mais idoso, e que realmente era o sogro daquele outro moço, aí a gente começou a falar justamente sobre essa questão da juventude. Que a juventude é uma coisa muito boa na vida do ser humano. É o tempo da força, é o tempo do vigor físico, é o tempo da disposição. Mas chega um tempo em que a pessoa acaba perdendo aquilo. Mas a gente na conversa nós chegamos à conclusão também de outro negócio, que a nossa terceira idade do homem começa quando ele enterra os seus sonhos. Quando o homem enterra os seus sonhos, coloca ele ali numa cova, joga a terra em cima, é onde vai verdadeiramente começar a terceira idade dessa pessoa, que é quando essa pessoa desiste de viver. Então nós precisamos entender que a nossa vida, os nossos caminhos, nós precisamos estar fazendo as coisas acontecerem. Nós precisamos ser este fruto excelente, que hoje, talvez em muitos casos aqui entre nós, posso dizer até em mim mesmo, é apenas uma semente. Pensa como uma pessoa que gosta de planta faz para conseguir uma planta. Essa pessoa faz, ela arruma um vasinho, vou falar a pessoa que mora num apartamento, ela arruma um vasinho, coloca uma terra ali dentro, uma terra boa, uma terra que ela sabe que ela pode plantar alguma coisa ali e aquilo vai produzir alguma coisa. E aí ela pega uma semente de uma planta que ela deseja, pode ser qualquer planta. Eu não estou aqui para especificar o tipo da planta, mas o que acontece? E aí com aquela semente ela sepulta ali com aquela terra. E ela vai ter um hábito, pelo menos por um tempo, ela vai ter um hábito de regar aquela terra que está dentro daquele vaso. Diariamente ela vai levar esta semente ali fora, deixar no sol um pouquinho, às vezes até no sereno, depois ela tira do sol novamente, porque quando começa a esquentar, provavelmente vai aquecer aquele sol que está dentro daquele vaso, mas aquele sol não pode esturricar, não pode ressecar ao ponto de repente queimar a semente. Então ela vai fazer isso por um tempo. Lá no belo dia ela vê que está um brotinho saindo no meio daquela terra. E ela continua regando, leva ao sol, recolhe na sombra, até que aquela planta realmente cresça, e mesmo depois ela continua com um processo desse. Às vezes, se a pessoa tem um espaço, ela vai pegar aquela planta e vai colocar naquele espaço, aí fica fixo no lugar, não precisa mais ter esse cuidado. Então eu queria falar que nós falamos aqui, enquanto eu estava falando essa passagem de como se fazer um plantio, de uma semente, para você conquistar uma planta, nós falamos de três coisas. Falamos do solo, nós falamos da água, e nós falamos que você leva ela para o sol e traz de volta a luz e o calor. Então eu queria dizer para nós, como sementes criadas pelo Senhor, e que se talvez até o momento você percebe que você ainda não conseguiu gerar os frutos que você gostaria de gerar os frutos que Deus tem para que você gere, para que você tenha uma descendência frutífera, você pode esperar, porque no tempo certo isso vai acontecer. É no tempo de Deus.
Agora, falando disso aí que nós estávamos falando, vamos falar um pouquinho sobre o solo. O solo onde aquela semente foi colocada. Aquela semente, quando ela é colocada no solo, e aquele solo a cobre, aí é como a palavra nos ensina, que a semente, para que ela possa germinar, ela precisa morrer. Amém? Então nós precisamos morrer também, para que nós possamos gerar frutos bons. Nós precisamos morrer como, pastor? Nós precisamos morrer para tudo isso que o mundo tem para nós. Nós precisamos morrer para toda essa podridão que o mundo tem lançado sobre as famílias. Eu tenho visto coisas que têm me deixado horrorizado. Às vezes eu penso que eu não tenho mais nada para ver dessa terra. Às vezes eu vejo coisas que eu falo, meu, mas como é que uma pessoa tem uma ideia de fazer um negócio desse? E eu vejo situações aí que estão acontecendo no nosso dia a dia, e toda essa podridão, como eu estou falando, que o mundo joga em cima das nossas famílias, de alguma forma, ele vai insistir, ele não desiste, ele não vai desistir da gente. O mundo lá fora, o inimigo das nossas almas, ele não desiste de mim e de você. Ele vai, de certa forma, ele vai tentar nos infiltrar em nós todas essas coisas que o mundo aí fora tem. E o que eu quero dizer com esse solo? Esse solo, depois de sepultar essa semente precisa morrer, e é o nosso caso. Nós precisamos morrer para esse mundo. Veja, quando nós somos batizados nas águas, quando a gente desce as águas do batismo, há uma simbologia em tudo aquilo. Quando você é colocado para dentro da água, é uma simbologia de um sepultamento. Quando você é trazido de volta, simboliza que você está renascendo para Cristo. Aqui, quando a gente fala sobre a semeadura, quando a gente fala sobre esses frutos que vão acontecer um dia, através dessa semente que foi colocada ali, essa semente precisa morrer, ela precisa ser isolada de todas essas coisas do mundo. E essa questão que eu falo é a nossa natureza humana. A natureza humana e pecaminosa do homem tem que ser removida da gente. Para que nós possamos dar bons frutos, para que sejamos uma árvore frutífera com frutos bons, que possam trazer coisas maravilhosas aí para a posteridade, nós precisamos precisamos que essa semente seja morta, ou seja, esta essência pecaminosa que existe no ser humano tem que ser tirada. E quando você faz isso com a semente, a palavra de Deus diz que a semente precisa morrer. E quando essa semente morre, aí sim, ela começa a passar por um processo até chegar a germinar dali uma planta. Que pode ser uma planta pequena, como pode ser uma árvore, que depois você vai tirar do vaso, colocar num terreno e deixar que Deus dê o crescimento que Ele tem para aquela planta. O outro elemento que nós falamos foi a água. A água, esta representa a presença do Espírito Santo em nós. Aquela água que aquela mulher ou aquele homem que cuida daquela planta vai todo dia regar aquela planta, regar aquela semente que ele sepultou ali dentro daquele vaso. Aqui nesse momento, para mim, está representando a presença do Espírito Santo de Deus em nós. É preciso que a semente morra. E depois que essa semente morrer, é preciso que o Espírito Santo volte, entre nela, para que ela possa começar a ser transformada. E a nossa transformação vem da presença do Espírito Santo em nós. E como que isso acontece? Voltando ao início, primeiro você tem que morrer. Primeiro você tem que se transformar nisso que essa semente foi transformada. Você tem que ser sepultado para esse mundo, tirar de você toda essa podridão que o mundo tenta lançar. E depois o Espírito Santo vai tomar a tua vida. Ele vai fazer morada em você. Quando essa árvore, quando essa planta começa a germinar, aí entra o sol, a luz, que nada mais é do que Jesus, na minha e na sua vida.
A luz que vem do Senhor é a luz que nós precisamos para que a nossa história seja escrita da forma correta. A luz que vem do Senhor Jesus, a luz que é a luz do mundo, essa nós precisamos. Precisa estar presente na nossa vida. Depois de uma semente ser morta, depois de regada com a água do Espírito Santo, ela precisa da luz de Jesus, para que ela possa continuar crescendo. Queridos, nós não vamos crescer se dependermos da luz dos homens, se dependermos da água que o homem fornece. Nós não vamos crescer se não for assim. E se nós insistirmos em continuarmos vivos, não estou dizendo aqui que ninguém tem que se matar como esse suicídio, mas eu digo que se nós continuarmos vivos para aquilo que o mundo tem, nós, infelizmente, nós não vamos alcançar isso que eu estou falando. Os frutos do Espírito Santo na minha e na sua vida precisa passar por esse processo para que ele possa existir. Queridos, eu não sei vocês, sou bem sincero, eu assisto televisão, gosto do noticiário, gosto de ficar a par de tudo que está acontecendo no mundo político que nós vivemos hoje, todas as coisas que têm acontecido, eu tenho acompanhado. Mas eu tenho alguns programas de televisão que eu não perco meu tempo de ver. Esse ano, por exemplo, a gente vê aí o que as escolas de samba, do Rio principalmente, fizeram com o nome do nosso Jesus. Estão transformando o nome de Jesus em chacota. Pessoas que vivem no meio das coisas erradas, estão acostumados somente com as coisas podres e, infelizmente, eles querem que as pessoas também vivam isso. Quando você liga uma televisão num dia como esses, você está trazendo lixo para a tua casa. Eu coloquei no YouTube, num canal que tem, que fala sobre a palavra de Deus, falei sobre o carnaval, falei sobre as situações. Se alguém não viu aí, entra lá, dá uma olhada, visualiza lá que você vai ver o que eu estou falando sobre aquele assunto. Você imagina, por exemplo, uma pessoa tem um quintal, porque hoje o meu espaço ali não tem mais, mas antigamente eu morava numa casa de frutos e o quintal todinho da frente. Imagina que naquele quintal eu permito que esses caminhões de lixo descarreguem ali dentro. Descarrega ali. Joga ali dentro todo o lixo, vai pegar uma montanha de lixo. Passado um curto espaço de tempo, eu vou perceber que aquele lixo eu fiz bobagem. Meu, esse cheiro ninguém aguenta. Olha o seguinte, tira tudo de volta. Não quero mais isso aqui. A pessoa vai e tira. Tirou, acabou. Vocês acham que acabou? Alguém aqui acha que acabou? Acabou não. Tirou o lixo, ficou a contaminação. Sabe o que acontece na nossa casa, na nossa família, quando nós paramos, perdemos tempo na nossa vida para assistir certas coisas que são colocadas na televisão dos dias de hoje? Você pode dizer para mim, ó pastor, você não vai tocar demais, aquilo ali é só um programa. Tá bom, é só um programa. Ali é só um desfile de carnaval, eu não estou lá pulando carnaval, não estou adorando a nada. Tá bom, é só um desfile de carnaval. Pode ter certeza que quem fala dessa maneira, a contaminação já está nele. Porque o homem e a mulher, não estou dizendo que eu sou santo, não sou, com certeza eu tenho muito a pagar ainda, devo muito a Deus, mas eu tenho certeza de uma coisa, a pessoa que fala uma coisa dessa forma, ela já está contaminada. E quando você está contaminado, a questão para você descontaminar fica muito difícil. Então, por isso que a palavra nos ensina que nós precisamos morrer para esse mundo. Precisamos morrer para essas coisas que existem hoje, que nada disso pode fazer bem para mim e para você. Não pode fazer bem para a nossa família. Essa água que eu falei que havia, que tem que regar essa planta, é a água do Espírito Santo de Deus. Como eu falei, é a água que nós precisamos. Não é a água que vem da mão de homem.
e a luz do sol e o calor que vem de Jesus. Para que a nossa árvore seja uma árvore frondosa, que ela dê frutos por toda a nossa história. Ela precisa disso. Ela precisa desses elementos em nós. E não adianta dizer para mim que outra coisa resolve, porque não resolve. É a Trindade divina que tem que estar na nossa vida. Nosso Deus Criador. Nosso Cristo, que foi quem se entregou na cruz pelos nossos pecados. E o Consolador, que é o Espírito Santo, precisa estar presente nesta árvore, para que esta árvore dê frutos bons. E nós estamos falando sobre a questão de busca pelos frutos do Espírito. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Portanto, precisamos buscar um caráter também semelhante ao dele. O nosso caráter tem que ser semelhante ao caráter do Senhor. Quando ele fala que ele criaria o homem, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, alguém sabe me dizer aqui como que é Deus? Jesus nós sabemos, porque veio na forma humana. Mas vamos pensar em Deus, o Criador. Como que é Deus? Você pode imaginar milhares, trilhões de formas. E provavelmente você, nenhuma delas você vai acertar. Porque Deus é Espírito. Aí alguém fala, mas então como é isso de imagem e semelhança? Imagem e semelhança do caráter. O caráter de Deus. O caráter de um Deus Criador, um Deus tremendo, um Deus que honra a sua palavra, um Deus que não volta atrás naquilo que faz, um Deus que a própria palavra nos ensina de uma ponta a outra como é o seu caráter. É isso que nós precisamos buscar. Se nós vamos alcançar, chegar próximo pelo menos dele, eu não sei. A nossa proximidade vai da intimidade. Cada um vai buscar em Deus aquilo que ele tem buscado no dia a dia, da forma que ele entende que é a maneira correta. E eu creio que Deus vai se tornar meu e seu amigo quando nós buscamos por isso. Nós buscamos uma proximidade dele. Nós buscamos estar próximo do Senhor. Assim como a Bíblia fala de Abraão, amigo de Deus. É o que nós precisamos ser. E como amigos de Deus, nós temos que ser como aquela semente que morreu, ficou sepultada, recebeu a água que é do Espírito, recebeu a luz e o calor do sol que é Cristo, para que nós possamos ter esse caráter, para que nós possamos caminhar de uma forma livre nessa terra. Uma das coisas principais que nós não podemos deixar de lembrar com relação aos frutos do Espírito, vem no primeiro fruto que a Bíblia me mostra, que é o amor. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Querido, você já parou para pensar que mesmo você como pecador, o Senhor Jesus se entregou na cruz por você, por mim? Nós éramos aquele lixo que eu falei, o exemplo que eu dei de jogar no quintal. Nós éramos aqueles que não conheceram ao Senhor desde o berço, e mesmo esses também correm o risco de se desviar do caminho, como eu me desviei por um tempo. Nós somos exatamente igual àquela contaminação daquele lixo, que mesmo que depois que tirou tudo de cima da gente, ainda continua. E foi por esse que Jesus morreu. Ele não morreu pelos anjos do céu, não precisa. Quem precisa de médicos são os doentes, e nós estávamos doentes. Jesus morreu pela nossa vida, morreu pela nossa salvação. Quer maior amor do que esse? Amor ágape. É um amor que não te pede nada em troca. A única coisa que Jesus pede para mim e para você é obediência, porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós conseguimos trilhar os caminhos mais fáceis. Que muitas vezes vamos passar por aflições, vamos. Isso aí não é uma condição que diz para mim e para você que como servos do Senhor, nós estamos livres dela, não. Vamos passar sim, por muitas tribulações, por muitos momentos difíceis, mas com Ele ao nosso lado, com esse amor do Senhor junto de nós, é muito mais fácil para nós alcançarmos a nossa vitória.
gozo, alegria, como foi ministrado semana passada, o pastor Jeová falou sobre isso. A alegria é uma consequência direta do amor. Amém? Esse amor que falamos aqui inicialmente, que Jesus morreu por nós, agora o Pai mandou o próprio Filho morrer pela humanidade. Esse amor ágape. Ele não colocou nenhuma condição: olha, vou mandar meu filho morrer por vocês, mas a partir daqui vocês vão fazer isso para mim. A única coisa que o Senhor quer é aquilo que já tem desde o início, quando foi criado todas as coisas. Ele quer ser o Deus das nossas vidas. É a única coisa que Ele nos pede. Você nunca vai ver o nosso Senhor pedir nada para nós que não seja adoração. O nosso sacrifício hoje é o sacrifício de adoração, é o sacrifício de louvor, é a obediência que nós precisamos ter e que muitas vezes nós não temos. E depois nós reclamamos, muitas vezes procuramos as nossas lideranças, ou mesmo pastores, ou mesmo, seja lá, alguém que você conhece e diz assim: ah, o diabo está me perseguindo. Ah, é? O diabo está te perseguindo? Como é que você tem andado, meu filho? Você está andando todo errado. Você está pisando na bola toda hora. E o diabo é que é o culpado? Por que você não se põe na posição que Deus quer que você? Às vezes pode ser uma palavra até um pouco dura para você falar para alguém, mas o amigo também não é aquele que vive alisando, não. Quando ele sabe que tem alguma coisa errada, ele tem que falar, tem que confrontar, porque a palavra de Deus nos confronta. E essa alegria é uma consequência direta do amor. Ela não é uma alegria superficial, nem mesmo significa ausência de aflição ou dificuldade. O fato de você ter essa alegria que está nos frutos do Espírito não quer dizer que você não vai ter problema. Ou essa pessoa é alegre, feliz, isso aí não tem problema, quem falou? Ela tem sim, todos nós temos. A Bíblia nos diz que no mundo teremos aflições. O outro fruto é a paz. Como eu sempre costumo dizer, melhor ter paz do que razão. A razão, ela só te diz que você está certo. A paz, ela te deixa livre para você seguir o seu caminho. Você estar certo nem sempre é uma boa coisa. Muitas vezes você pode estar até correto numa determinação sua. Você tem até razão. Porém, aquilo ali, se você for insistir, você vai para uma briga sem fim. Não vai chegar a lugar nenhum. Quando você chegou lá no final, você descobre que ganhou. Só que se passaram anos, e você passou aqueles anos vivendo uma briga que não haveria necessidade. E mesmo que você tenha ganho alguma coisa lá no final, talvez aquilo nem sirva para nada. Agora a paz não. A paz ela te dá um alívio naquilo que você está fazendo. Ela te traz tranquilidade. É melhor ter paz do que razão. Muita paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Salmo 119, 165. Sabia atenção, vou repetir. Muita paz tem os que amam a tua lei. E para eles não há tropeço. Ou seja, quem anda na vontade do Senhor tem paz para viver. Vive em paz. Um outro fruto é a longanimidade. Ser longânimo significa ser bondoso, ter generosidade. Queridos, para a gente poder acumular os nove dons na nossa vida, é muito difícil. É muito difícil. Mas nós precisamos tentar pelo menos. A palavra nos ensina que Deus olha o nosso coração. E quando nós erramos, até mesmo quando nós erramos, mas nós estamos com o coração voluntário a fazer o certo, o nosso Deus conhece. Você errou. Você tomou uma decisão que veio trazer um transtorno naquilo que você está fazendo, mas a sua decisão era para acertar. Você não estava tentando burlar a situação, você queria fazer o certo. Então nós temos que compreender isso também. E essa longanimidade, ser longânimo significa isso, uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem generosidade, uma pessoa que tem generosidade com as outras pessoas, até mesmo consigo próprio. Tem pessoas que não são assim. Outro também é a benignidade.
quer dizer afável, favorável, suave, bom, gentil, cordial. É horrível uma pessoa mal educada, você lidar com gente mal educada, gente grossa. A gente tem que enfrentar de tudo. Tem alguns profissionais, né, Reginaldo, que enfrentam tudo quanto é situação pela frente. Então a gente sabe que essas coisas nós vamos viver no nosso dia a dia. Nós precisamos desse dom, precisamos desse fruto na nossa vida, que é a benignidade, a pessoa que sabe lidar com as outras pessoas. Eu me lembro que uma empresa que eu trabalhei, é sempre a mesma que comento, mas eu não cito o nome, mas o pessoal todo mundo já conhece. E eu me lembro que lá nós tínhamos um diretor técnico. Pensa num cara tranquilo. O nosso patrãozão lá, o presidente da empresa, italiano. Aqueles carcamando que de vez em quando começava a falar algumas frases em italiano, a gente sabia que era só palavrão. Você não entendia porque ele era italiano, mas sabia que ele estava espraguejando alguém. E muitas vezes ele entrava na sala desse coordenador, desse diretor técnico, mas entrava, como a gente costuma dizer no ditado popular, soltando fogo pelas ventas. Alguma coisa aconteceu lá dentro da corporação e o cara vinha doido. Eu me lembro que eu estava na sala conversando com ele, e aí ele, naquilo que ele entrou bravo, falando, eu pensei, vou sair, ele fez assim para mim, espera um pouquinho, sai não. Eu fiquei de lado, e ele começou a falar, reclamar de um monte de coisa. Aí ele olhou bem nos olhos do velhinho e falou, senta um pouquinho aqui, nós vamos conversar com o senhor. Milton, vem cá. Eu passei por outro lado da mesa, ele continuou conversando comigo, e o homem sentou e ficou olhando para ele. Tipo assim, vai me atender ou não vai? O patrão aqui sou eu. Mais ou menos isso que eu imagino que ele pensou na hora. E aí eu sei que aquele homem começou a conversar comigo, me passando algumas orientações, aí ele levantou e falou, depois eu volto. Saiu da sala. Ele saiu da sala, aí eu perguntei para ele, né? Falei, Marcelo, como é que você resolve isso? Ele falou assim, você viu? Se ele chegar bravo aqui, já sabe que eu não atendo ele. Com todo o respeito que eu tenho, mas eu não deixo ele me tirar do sério. Eu não deixo, eu trato ele com toda a educação, e quando ele chega aqui querendo me tratar do jeito que ele trata assim, ele vai ficar na saudade, porque eu não vou dar essa oportunidade para ele. Então ele sabia, esse engenheiro amigo meu, ele sabia lidar com isso. Nem todo mundo sabe, mas é muito bom quando a pessoa aprende, que você acaba deixando as outras pessoas que são do jeito que era esse patrão que eu tinha desnorteado. A pessoa quer fazer as coisas e descobre que tem alguém que ela não consegue dobrar. Por quê? Porque ela vem toda afoita, falando pelos cotovelos, muitas vezes xingando, blasfemando, e a outra pessoa tranquila. Como eu falei aqui, afável, favorável, pronta para ouvir, suave na maneira de retrucar, nada de briga, nada, e a pessoa perde um pouco do famoso rebolado que a gente fala. E essa pessoa conseguia fazer isso. Outro fruto é a bondade. A bondade é uma virtude típica da pessoa que não se mede esforços para levar o bem aos outros e nunca o mal. É uma situação também que nós precisamos ter muita atenção com ela. Porque às vezes as pessoas falam muito na questão dos frutos do Espírito, mas às vezes ficam desejando mal para as outras pessoas. Ficam desejando que outras pessoas se deem mal por causa de uma mágoa que ela tem. E esses frutos são necessários na vida do homem e da mulher, porque um dia nós vamos ser cobrados. Um dia nós vamos sentar diante do Senhor para nos explicar. A palavra de Deus fala no livro de Romanos 14:12, que um dia todos nós iremos prestar conta a Deus do que fizemos, bom ou ruim, independente. Quem fez coisas boas, ótimo, vai ser recompensado pelas coisas boas. E quais são as recompensas que se dá para as coisas boas? Obrigado. Fé também pode ser fidelidade, como em algumas versões. Esperança convicta naquilo que não podemos ver. Você consegue enxergar o amanhã? Não, né? Mas você tem um sonho, não tem? Amém? Todos aqui têm sonhos. Você
Se você não tem sonho, você está naquele caso que eu falei inicialmente. Você morrer não sabe. Não tem sonhos, está devendo lá o Zé Paixão. Então precisa que os nossos sonhos nós possamos visualizá-los lá na frente. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Agora não adianta só você visualizar, você tem que visualizar e lutar por ele. É isso que vai te dar força para você caminhar. E essa fidelidade, ou essa fé que fala como um dos frutos do Espírito, é através do Espírito Santo que vai te avivando, para que você busque alcançar aquilo que você quer. E com isso você vai continuar a sua vida, sabe, vivendo da maneira como eu falei inicialmente, quando nós desistimos dos nossos sonhos, nós desistimos também de viver. Um outro é mansidão. A promessa para os mansos será herdar o reino dos céus. Mateus 5,5 diz: bem-aventurado os mansos, porque deles será o reino dos céus. Então, o próprio Jesus já disse que se a gente não for manso, se nós não buscarmos essa mansidão para ter sobre a nossa vida, nós não vamos alcançar o reino dos céus. É a palavra de Deus que fala isso. Não é o pastor Nilton que está falando. Estou falando amparado nela. Não fui eu que escrevi. Quem escreveu essa palavra foi Deus. Inspirou homens para escrever isso aqui, que é o nosso manual de fé e vida. Então, quando nós olhamos para essa passagem que diz que bem-aventurado é aquele que é manso, porque dele será o reino dos céus, nós temos que olhar por essa ótica. Olhar que se nós não formos mansos, se nós perdermos a mansidão, se nós formos pessoas irritadas, vingativas, aonde nós vamos chegar com isso? De que forma nós vamos alcançar o reino de Deus? Não tem como. E para encerrar essa etapa, temperança. Ela nomeia a qualidade ou virtude de quem atua comedidamente, com prudência, sem a prática de exageros. Ter temperança é ter controle sobre as paixões. Caso sério. Ter sobriedade, pessoa sóbria. Pessoa que não se embriaga com qualquer coisa. A Bíblia nos ensina que nós devemos encher do Espírito e não nos embriagarmos com o vinho de arconteiro. Em suas atitudes e decisões, nós precisamos ser sóbrios. Evitar os excessos e principalmente nos desejos e nas vontades. Nós muitas vezes cometemos esses excessos, achando que a nossa vontade tem que prevalecer. Mas a vontade que tem que prevalecer é do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Essa sim. Nós precisamos fazer com que prevaleça em nós. Se queremos ser uma árvore que tenha frutos bons, precisamos que esses dons, que esses frutos do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida. Senão nós vamos passar por essa vida aqui e vamos chegar lá no final dela, chegar à conclusão que nós não vivemos nada, que nós não aprendemos nada. E talvez chegamos na condição de nem saber para onde vamos. Já pensou? Nós passamos a vida inteira, ou pelo menos uma boa parte dela, congregando num ministério, ouvindo a palavra de Deus, caminhando junto com os irmãos, participando de tudo, acreditando naquilo que a Bíblia nos ensina e é a verdade. Só que nós chegamos no final da nossa história e olhamos para trás e pensamos: meu Deus, e agora? Será que vai acontecer? A pessoa não sabe o que vai acontecer. Ela tem desconhecimento total daquilo que ela aprendeu, ou seja, não valeu de nada. Do que valeu aquele tempo que ela caminhou com o Senhor, que ela procurou entender a sua palavra, andou com pessoas que estavam ensinando, que estavam caminhando juntos, ela não fez nada disso. Como nós ficamos numa história dessa? Eu já falei umas vezes aqui, costumo repetir. Talvez viver a vida sem Deus,
sem Cristo, não deve ser muito difícil. Talvez a pessoa mora numa boa casa, é de uma boa família incrédula, mas é uma boa família, trabalha. A Bíblia nos ensina que o sol nasceu para todos. Às vezes o cidadão, ele é um cara próspero, e aí alguém fala, poxa, mas ele nem cristão ele é, mas não tem problema. Ele trabalha, ele luta por aquilo que ele tem, ele não deixa os sonhos dele morrer. A questão da nossa vivência com Cristo, a principal dela é a salvação. Aí a pessoa passa a sua vida inteira, viveu bem, comeu bem, dormiu bem, andou em bons carros, viajou, só que chegou no final, chegou o momento da partida. E agora? Viver sem Cristo, 40, 50, 90, 80 anos, pode ser até bom para algumas pessoas. Agora pensa comigo, e na hora da partida? Embora sem Ele. Como é que fica nessa história? Esse que é o problema do todo. É quando você vai sair desse lugar. É quando chega o nosso toque de alvorada. Chegou a nossa hora. É hora de você entregar o Espírito. Para quem você vai entregar? Se você passou a vida inteira e nunca entregou na mão da pessoa certa, que é Jesus, e aí você chega na última hora e você vai entregar para quem? Será que você vai ter confiança de entregar para Ele mesmo assim? Olha, eu passei a vida inteira, não quis saber dele, mas acho que vai ser para Ele que eu vou entregar. Não vai. Talvez você não tenha nem tempo de pensar nisso. Então a gente precisa analisar a nossa vida. Esses frutos do Espírito precisam estar presentes em nós, para que nós possamos saber lidar com as coisas que acontecem na nossa vida. A nossa vida, a nossa história, ela é escrita dia a dia. Ela não é escrita numa gráfica, ela é escrita no nosso caminhar. Ela é escrita com as nossas atitudes, os nossos sonhos, os nossos amores, os nossos ódios, as nossas frustrações. Tudo isso ajuda a escrever o livro da nossa vida. Mas uma coisa que não pode faltar nesse livro é a presença do Senhor. É a presença do Espírito Santo de Deus. É a presença de Cristo. Aquele que um dia se entregou na cruz pela minha e pela tua. Concluindo, o grupo louvor. Se somos verdadeiramente seguidores de Cristo, necessariamente devemos viver de maneira compatível a que Ele viveu. Se nós somos seguidores do Senhor, se cremos que Ele morreu um dia na cruz para entregou sua vida na cruz pelas nossas, então nós temos que entender que se há um herói para nós nessa terra, esse herói é Jesus. Assim como um filho vê no seu pai um herói, por causa de muitas vezes as coisas que o pai faz, que ele acha bonito, nós temos que ter também em Cristo o nosso herói. Saber que tudo aquilo que Ele fez foi por nós. Essa questão de pai e filho é uma coisa muito forte. E nós precisamos entender isso na nossa vida, para que nós possamos ter uma vida que ande da forma correta, como o Senhor determinou. Nós precisamos que a nossa vida, a nossa história, ela siga de uma forma correta, para que nós possamos chegar ao final dessa estrada e nós sabemos para onde vamos. Porque hoje nós falamos muito disso, eu sei para onde eu vou. Amém, eu também sei. Mas as pessoas que não caminham da maneira correta, junto com o Senhor, sai do meio da multidão onde Ele está, como é que essa pessoa vai fazer lá na frente, quando chegar a hora dela partir? Então nós precisamos começar a nossa morte antes, ainda como semente, para ser sepultada nesse solo fértil, regado com a água do Espírito, aquecido e iluminado com Cristo, para que possa desta semente gerar uma grande árvore frondosa que venha dar muitos frutos para a eternidade. A vida cristã deve ser completamente dependente do poder que o Espírito Santo nos concede de mortificar as paixões e desejos carnais, revelando em nossa conduta
os efeitos da cruz de Cristo. A cruz, ela tem que estar presente em nós. Mesmo que hoje nós não estamos nela. Nós apenas vemos uma cruz vazia, porque Jesus não está mais lá. Jesus está à destra do Pai. Mas essa cruz tem que ser o nosso símbolo maior. Porque nós temos que lembrar. Lembra que lá no livro de Êxodo, Deus deixou a ordem ao povo de Israel que celebrassem a Páscoa. Cordeiro sem mácula seria imolado, assado. E uma coisa que é um detalhe: ervas amargas. Para que são as ervas amargas? Para que aquele povo nunca esquecesse do sofrimento que eles tiveram no Egito. Hoje Jesus não está mais na cruz, está à destra do Pai. Alguém pode perguntar: então por que eu tenho que contemplar a cruz? Para lembrar do sacrifício dele por você, por mim, por nós. Porque se ele não tivesse feito esse sacrifício, nós não estaríamos aqui. Amém, queridos? Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos estar adorando ao Senhor com um cântico. Durante essa oração, eu queria que você pensasse na morte. Complicado pensar na morte, né? Mas pensa na morte como essa semente que eu falei inicialmente. Essa semente que seria lançada dentro daquele vaso, coberta com terra, regada com a água do Espírito, levada ao ar livre para ser iluminada pela luz de Cristo e pelo calor dele, até se transformar numa planta saindo dali. E depois essa planta sendo transportada para um lugar mais